Você irá ouvir programa A Luz da Palavra com o pastor Duda. Este é um oferecimento da Igreja SOS Jesus em Bragança Paulista. Avenida Santa Isabel, número 580, bairro Vila Aparecida, em Bragança Paulista. Nosso irmão Marcos, capítulo de número 5. Verso de número 10, diz assim: E rogou-lhe encarecidamente que o não mandasse para fora do país. Você poderia dispensar um pouco da sua voz e ler comigo esse verso? Está no telão, vamos ler juntos? 1, 2, 3. E rogava-lhe muito que não os enviasse para fora da região. Amém? Quantos de verdade vieram em busca de ouvir a voz de Deus? É de suma importância que você saiba que eu não sou Deus. Aliás, nem tenho essa pretensão. E nunca votei em nome de Jesus. E daquele Jesus, Deninho. Porque se Ele não me salvar de querer ser Deus, eu não conseguirei. Então, eu não sou Deus e a minha voz também não é a voz de Deus. A minha voz é a voz do Duda, que vocês vão ouvir aqui pelas caixas, é a voz do Duda. Tão pecador, tão sujo quanto muitos de vocês. Tão precisando de ajuda quanto muitos de vocês. A voz de Deus é aquela que ecoa dentro da nossa alma enquanto alguém dispensa a palavra de Deus, enquanto alguém fala sobre ela. E é dessa voz que eu estou perguntando. Você gostaria de ouvir a voz de Deus? Se você gostaria de ouvir a voz de Deus, muito mais do que a minha voz, feche por um instante os seus olhos e faça uma oração sincera a Deus. Ora sinceramente, diz Deus, eu não estou mais afim de ouvir a voz dos homens. Até porque a voz dos homens não pode fazer nada por mim, ela não é capaz de entrar onde só a tua voz é capaz de entrar. Então, tenha coragem de orar a Deus, dizer: Deus, fale ao meu coração, enquanto o teu filho prega a tua palavra, que a tua voz possa ecoar dentro da minha alma. Tenha coragem de fazer isso. Mesmo você que me conhece, que é meu amigo, que janta, almoça comigo, mesmo você que é meu amigo de jogar bola junto, mesmo você que é meu amigo de igreja, mesmo você que já está comigo há tantos anos e eu com você, e mesmo você que pela primeira vez entrou aqui, tenha coragem de orar a Deus, para que a palavra dele ecoe na sua alma e não nos seus ouvidos. Senhor Deus, eu tenho um pedido sincero para te fazer, Senhor. Que a tua voz possa ecoar dentro da nossa alma, Deus. Que nós possamos ouvir a tua voz aqui esta noite. Deus, eu acho lindo quando foram perguntar para João Batista o que fazer, porque aquele que ele tinha batizado algum tempo antes estava batizando do outro lado do rio e em quem eles tinham que crer. Eu acho maravilhoso quando João Batista diz: necessário é que ele cresça e que eu diminua. Deus, nós queremos não ficar, e nem sei se isso é possível, mas talvez a nossa arrogância, talvez a nossa esperteza, talvez a nossa inteligência, que não chega nem perto daquilo que é o Senhor, queira ficar na tua frente, neste momento, queira ficar discernindo coisas absurdas, queira ficar colocando barreiras, para que a tua voz possa de alguma forma entrar. Eu nem sei se isso é possível, estou dizendo, Senhor, mas se for, eu queria te pedir, te suplicar, que nós não tenhamos forças para isso, e que nós tenhamos um coração sincero e aberto, para extrair da mensagem que aqui será dita,
ó Deus, os melhores ensinamentos e muito mais do que isso, permitir com que o Teu Espírito possa fazer uma obra que só Ele pode fazer e que só o Senhor pode fazer, a obra de transformar as nossas vidas, a obra de lavar-nos de nossos pecados, de perdoar-nos de nossos erros, de nos ajudar a caminhar nesta terra sem dar as mãos para o diabo, sem dar as mãos para o pecado, Senhor, de nos ajudar a caminhar nesta terra, olhando para o propósito, grande propósito do Senhor para a humanidade, caminhar olhando para o alvo, para o prêmio da soberana vocação, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor, a vocação Tua, Senhor, a vocação de Deus, a Tua, que nós possamos ter força para continuar caminhando, acreditando que num piscar de olhos, num piscarzinho de olhos, tudo isso vai terminar e a Tua igreja será arrebatada, o Teu povo será chamado. Senhor, nós somos uma igreja que cremos no Teu chamamento, cremos no Teu arrebatamento, cremos que se fecharmos os olhos aqui, abriremos os olhos no Teu reino, Senhor. Nós não nos ajuntamos por carros e casas, e o Senhor sabe disso. Nós nos ajuntamos porque temos prazer de saber que o Senhor nos atraiu. Nós nos ajuntamos porque o Senhor nos comprou, porque o Senhor nos adquiriu, porque o Senhor nos trouxe aqui, o Teu Espírito nos ajuntou. Nós não nos ajuntamos atrás do que tem nas Suas mãos, Senhor. Nós nos juntamos atrás das Suas mãos, Senhor, de poder Te ouvir, de poder Te sentir, de poder ser curado na alma, a fim de chegarmos no Teu reino um dia. Nós nos ajuntamos, Senhor, em busca, Senhor Deus, de estar aos Teus pés como Maria, que escolheu a melhor parte, como a pecadora de Lucas 7, aliás, me sinto muito mais ela hoje do que qualquer outro personagem da Bíblia, Deus, como aquela mulher que entrou, que por detrás, Senhor, sentou, e a única coisa que soube fazer foi Te adorar, e se ouvir as Suas palavras a defender ela, quando Simão, Senhor, tenta de alguma forma deturpar aquele momento, oh Deus, que nós sejamos um povo que Te adora nos pés, não que Te olha nariz com nariz, Senhor. Nós não queremos Te olhar no mesmo patamar, porque isso é uma loucura e ninguém pode fazer isso, Pai. Nós queremos Te olhar de baixo para cima. O Senhor é o nosso Rei, o Senhor é o nosso Senhor, o Senhor é o nosso Deus. Nós somos os Teus filhos, oh Pai, Papai querido. Tenha misericórdia, converta corações aqui esta noite. O Teu Evangelho é o único capaz de pôr paixão pelo Senhor, amor pelo Senhor. O Teu Evangelho é o único capaz de nos fazer Te amar. A Tua palavra é a única ferramenta capaz. Não adianta nenhum outro ser humano dizer, por favor, vamos aí, não adianta. Só o Teu Espírito Santo pode fazer essa obra. Dá-nos o privilégio de Te ouvir no coração, Senhor. Dá força àquele que não tem mais vigor. Põe força nos joelhos desconjuntados. Ah, Senhor, dá as mãos para aquele que caído está, Deus. Deus, que nós possamos esta noite sermos alvejados por Teu poder e podermos usar, ó Deus, o poder de sermos feitos Teus filhos, Senhor. Ó Deus, dai-nos a Tua graça de ouvirmos a Tua voz em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, irmãos. Quantos falam amém? Amém. Queridos, vamos lá. Logo. Sabe, eu estava junto com alguns irmãos aqui à tarde, tive esse privilégio de estar aqui com os irmãos, e eu passei a ler esse texto, e eu queria muito dizer a você que
grandes coisas para as nossas vidas o Senhor há de nos mostrar esta noite aqui. Eu gostaria de começar dizendo que o texto que nós lemos, dá para deixar o texto aí, Mário? O texto que nós lemos ilustra uma questão que eu gostaria de abordar com vocês agora, em nome de Jesus, o Emanuel. Esta palavra que Marcos descreve foram os demônios que estavam dentro daquele endemoniado chamado Gadareno. Foram eles que falaram esta palavra, eles que disseram esta frase. Eles disseram esta frase em que circunstância? Jesus chega em Gadara, chega em Decápolis, pula do barco, e esse homem está possesso de demônios, e os demônios já se sujeitam, os demônios já percebem quem havia pulado na terra, quem havia descido do barco. Diferente de nós, que demoramos tanto tempo para perceber a beleza de Jesus Cristo, que demoramos tanto tempo para perceber quem é Ele, o quanto Ele é poderoso. Diferente de nós, que demoramos tanto tempo para se render à beleza de Cristo, cheio de nossos entendimentos, cheio de nossas éticas, cheio de nossos conceitos, porque estudamos meia dúzia de anos, 10 anos de algum tipo de matéria ou algum tipo de faculdade, a gente já se acha no direito de saber, não sei, esse negócio de crente. Concordo com você que a igreja tem dado muita abertura para que isso seja assim, mas diferente da gente, que tem tanta dificuldade, que demora às vezes anos para dar um glória a Deus, para entregar um louvor, que demora anos, Deninho, para conceber a ideia de que Ele é poderoso, o Filho de Deus. Os demônios não, Aline. Os demônios não demoram nada. A Bíblia conta que quando ele pula do barco, os demônios simplesmente que estão dentro daquele cara se alvoroçam e vão para ele, dobram o joelho e diz: Filho de Deus, por que você vieste nos atormentar? Eu sempre brinco que a igreja é que fala sobre um tormento dos demônios, e porque tem demônio para todo lado, e a igreja se é atormentada, e olha o texto, quem é que atormenta quem, né? Acho que ele é que tinha que estar atormentado com Cristo, e não Cristo atormentado com ele. Então aí, ele já reconhece logo de bate pronto quem é Jesus, quem é Ele, como Ele é, da onde Ele vem, quem é o Pai dele. Ele reconhece tudo, e diz aqui: vieste nos atormentar, Filho de Deus. E aí ele vai ter uma conversa que depois nós vamos ler, se assim Deus permitir. Mas uma coisa nesse versículo me chamou a atenção, e talvez você ainda não tenha visto o que esse versículo significa para nós, mas ele significa muito. Sabe por quê? Porque esse versículo denuncia qual é o sentimento do diabo e seus demônios por aquele ser humano. Esse versículo evidencia qual é o comprometimento do diabo e aqueles demônios que estavam dentro daquele rapaz com ele. Só para incrementar um pouco mais, vamos ler o texto agora, Mari, versículo de número 1, só para ver em que estado esse ser humano se encontrava. Preste atenção, se você quiser glorificar a Deus também pode ficar à vontade. Aleluia. Chegaram então ao outro lado do mar, a terra dos Gerazenos, algumas falam Gadarenos. E logo que Jesus saíra do barco, lhe veio ao encontro dos sepulcros, um homem com espírito imundo, o qual tinha a sua morada nos sepulcros. Então, peraí, eu estou falando de um camarada que tinha morada nos sepulcros. Alguém pode me dizer o que é sepulcros? Na igreja? Túmulos, um cemitério. Então, Liz, quer dizer que esse irmão, esse rapaz, ele morava no cemitério. Que lugar bom de se morar, não é? Lugar aconchegante, um lugar
tranquilo de se morar. Fora que já está no texto explicado quem morava dentro dele. Ele era possesso por espíritos imundos e morava no cemitério, no meio dos sepulcros. Glória a Deus. Então vamos lá. O qual tinha sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias podia alguém prendê-lo. Agora tem outra informação a respeito desse cara. Ele morava lá, nós vamos ver um pouquinho mais sobre isso. Ele morava lá e as pessoas tentavam prender ele, tirar ele de lá, porque afinal, meu Deus do céu, uma pessoa morando dentro do cemitério. Eu até contei para o Gui esses tempos atrás, que nós estávamos trabalhando, acho que foi para você que eu contei, que uma vez uma família foi procurar a gente lá na sede. A sede é no fundo do cemitério da Vila Alpina, e a família veio procurar a gente, olha, Duda e tal, na verdade foi procurar o pastor, e o pastor Paulo passou para mim resolver. O meu irmão está morando dentro do cemitério, e usa drogas, e ele está lá dentro do cemitério, não tem quem tire ele de lá, será que não dá para vocês ir lá tentar? E eu procurei ele por 3 dias, e não achava aquele cara de jeito nenhum. Aí um dia nós estávamos falando, vamos lá de manhã, porque um rapaz do cemitério disse que ele saía de manhã e ia no banheiro do velório para tomar água, lavar o rosto, alguma coisa desse tipo. E aí eu vi que um rapaz começou a descer a rua, e como o cemitério era o lugar onde eu empinei pipa a vida inteira, onde eu fiz tantas outras coisas que não vem aqui ao caso falar, mas aí eu fui correndo, fomos atrás dele, e aí nós vimos ele chegar num túmulo, num buraco, né, numa cova, pular para dentro da cova e fechar a tábua. Ele arrumou uma madeirite, alguma construção que é exatamente do tamanho, e estava morando. Aí nós fomos lá, batemos na madeirite, ele abriu a madeirite e tal, e nós conversamos com ele, até conseguimos levar ele para uma clínica, mas acabou não dando muito certo, nem sei qual foi o desfecho onde esse rapaz está hoje. Mas eu posso dizer que o cenário foi tétrico, porque a gente empinava a pipa quando era moleque, mas a gente empinava na rua, só quando era um pipa muito bonito que estava caindo lá no meio, a gente saía quebrando tudo que tinha, porque queria o pipa, mas andar ali no meio, à noite, meu Deus do céu, imagina esse rapaz morando, não é indo lá fazer alguma coisa, não é indo uma noite, nem 2, não, ele morava lá, Claudinho. Esse é um dos sintomas dessa moradia que ele tinha dentro de si. Morava nos sepulcros, morava ali num lugar ermo, num lugar totalmente estranho de se morar, difícil, num lugar de morte, num lugar triste, onde só se tem tristeza. Bom, as pessoas tentavam prender ele e ninguém conseguia. Quer dizer que ele tinha uma força descomunal, porque tentavam prender ele com grilhões, com algemas, com corrente, e todo mundo que tentava prender disse que ele fazia em pedaços. Isso é verdade. Por mais que a igreja banalizou esse negócio, pegando essas coisas, colocando na televisão, alguém já teve de fato uma experiência com um demônio, ver um demônio mesmo, em possuir alguém, irmão? Eu já vi umas cenas tétricas de pessoas ter que 4, 5, 10 segurar, porque ninguém conseguia segurar, e apertar porque ninguém conseguia, e é verdade mesmo. Aliás, eu tenho uma, que se você prometer que não vai dar risada, eu conto para você. Eu tinha uma mãe na fé, que é até hoje, mas faz alguns anos que eu não estou muito perto dela, que orou por mim muito, a irmã Horacina, e tinha um culto na casa dela de quinta-feira. E logo no começo da minha conversão, me falaram que eu ia ser pastor, e eu achei que ia ser pastor no outro dia. Comprei um monte de terno, um monte de gravata, falei, agora eu sou pastor, e é isso que eu sou, e fui no culto da casa da irmã Horacina. Chegou lá, tinha um monte de senhora, um monte de mulher, aqueles cultos de lar e tal, e aí de repente manifestou o demônio numa mulher do meu lado, e eu fui pegar, cheio de si, mas tinha 3 semanas que eu tinha abandonado o crime, que eu tinha... Achei que podia pôr as mãos. Quando eu fui pôr a mão, tomei-lhe uma pesada no peito, voei, eu levantei, aí, mas eu já levantei com raiva, falei, agora vai na força. Quando eu levantei, a irmã Horacina disse, Duda, por favor, em nome de Jesus, saia dela. Voltou. Ela disse, Duda, agora as coisas não vai ser mais com forças, agora você vai precisar aprender essas coisas. E isso é verdade. Demônio tem muita força mesmo. Você sabe que tem lugares que mexem com demônio, a pastora até falou isso. Ela bebe uma garrafa de pinga 51, eu já vi isso.
Porque quando nós éramos meninos ainda, lá na Vila Prudente, nós íamos andar de skate à noite, bagunçar à noite, nós íamos no cemitério, ficava esperando os caras terminar as coisas deles lá, para a gente pegar champanhe, esse tipo de coisa, e às vezes a gente via essas coisas. O cara tomar 5 garrafas de pinga e sair como se nada tivesse acontecido. Eu falei, meu Deus do céu, que coisa. Então, o texto fala de verdades que a gente conhece, é verdade. Você já deve ter visto uma pessoa possessa, e a pessoa possessa não é brincadeira, ou você tem autoridade espiritual, ou, tal como foi na Bíblia Sagrada, vai apanhar. Teve uns camaradas que apanharam, né, Ju? Foram querer expulsar o demônio lá, e o demônio disse, bem sei quem é Paulo, e muito mais quem é Jesus, mas vocês, meus amigões, eu não sei quem são vocês não. E disse que o couro comeu, saíram da cidade com as roupas tudo rasgadas, pelado, porque os caras tomaram pau. A real é que essa palavra é verdade, e existem sintomas dela aqui no século 21, de que não é brincadeira, de que ele traz mesmo força para o corpo do ser humano. E se você não tiver autoridade espiritual para expulsar aquele demônio, você esquece, o pau vai comer, mas vai comer mesmo. Também tem um episódio muito bacana comigo. Uma vez fui na igreja de um amigo lá no São Mateus, e nós estávamos adorando a Deus, de repente cai um demônio, e aí eu já tinha um pouquinho mais de experiência, e aí eu corri lá para poder expulsar, porque era uma igreja piquititica, do meu primo, uma igreja piquititica, não tinha muita gente para expulsar. Eu disse, pode deixar que eu vou lá, e fui lá e comecei, pus a mão. Quando eu pus a mão, ele grudou na gravata para me enforcar, e aí ele puxou para enforcar, e eu disse, pode tentar enforcar o quanto você quiser, seu sujo, não vai dar nem tempo de você me enforcar, porque eu vou te expulsar agora, e não é no meu nome, é no nome de Jesus. E logo ele soltou da gravata, eu falei, você solta mesmo, e vai saindo dessa mulher em nome de Jesus, você não tem poder, e ele teve que sair. É assim, o sintoma desse rapaz é genuíno, é verdadeiro, só que vai piorar. Vamos lá. Porque tendo sido muitas vezes preso por grilhões e cadeias, as cadeias foram feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém podia domar. Opa, essa mensagem fala um pouco mais para mim, fala muito mais do que colocar grilhões. Ninguém podia domá-lo, ou seja, ninguém podia dominá-lo, nem com conversa, nem com grilhão, nem com nada. Você já conheceu alguém indomável? Alguém indomável, que está possesso, está totalmente dominado por ações demoníacas, indomável. Você sabe que enquanto eu escrevi essa mensagem, eu me lembrava dos meus tempos de possessão, e que eu tenho certeza absoluta que se essa legião não morasse dentro de mim, boa parte dela fazia morada dentro desse coração que aqui vos prega essa noite. Eu olhei para trás e percebi como era ser indomável, sabe? Indomável, Guilherme, totalmente indomável. Bati uma moto, irmão, teve uma vez, bati a moto a 150 por hora fugindo. Aí peguei um senhorzinho de carro, fiz ele me levar para a igreja. Cheguei na igreja, o pastor estava chegando, minha mãe desesperada, eu todo ralado, cabeça, costa, braço quebrado, me levaram para o hospital. Cheguei no hospital, não deixei fazer exame na cabeça, não deixei fazer exame nas pernas, não deixei fazer exame em ninguém. Eu só queria que engessasse meu braço. Engessaram meu braço por volta de 8h45 da noite, Vagnão. 10 horas da noite, sabe onde eu estava? Você não vai falar na casa, né? É lógico que não. Estava na rua, eu ainda sentia o latejar. Você já quebrou alguma coisa? Você fica aquela noite, fica pelo menos um dia, eu senti o latejar do pulso. Cheguei na rua, tudo ralado. Os caras, Duda, ficamos sabendo, meu Deus, a moto está presa, não está, quem foi buscar não foi. Passei a madrugada inteira na rua fazendo muita besteira. Cheguei em casa de madrugada, o braço doía, tomei remédio, levantei 6 horas. Indomável! Isso quando não ia preso, ficava preso dentro de delegacia, a mãe tinha que ir, assinar, e volta, e vai, e vem. E aí a mãe dizia, filho, pelo amor de Deus, para com isso. No mesmo dia, eu saía, no mesmo dia, não era no outro. Não era 2 dias depois, nem 3 dias depois, indomável.
indomável com as bebidas, com as drogas, indomável na rua, sabe? Indomável. Totalmente possesso, totalmente indomável. Irmão, ia no enterro de alguém, de algum amigo, de algum parente, chegava no enterro, saía do enterro, ia para a barraquinha na frente do cemitério beber. Sabe? Ser indomável talvez seja pior do que ter força para quebrar grilhões. Porque quebrar grilhões, você tem força, é aquela possessão, as pessoas tentam te prender e você solta, é assim. Mas irmão, ser indomável é um grau desgraçado, que ninguém consegue domar, ninguém consegue pôr fim, ninguém consegue falar não para ele ou para ela, ninguém consegue dizer que vai acabar aquilo, não consegue. Eu me lembro, quando a doutora vinha e pergunta para ela quanto ela sofreu, ela não conseguia falar nada. Quando ela começava a falar, eu já falava, cala a boca, vai, cala a boca, para de me encher o saco. Vai encher o saco de outro, minha mãe, acabei de te tirar da delegacia, daqui 2 meses, no mês você vai ter que responder isso. Tá bom, respondo. Mas filho, se você for preso, já foi um monte de vez, ser de novo, qual que é o problema? Tchau, até logo, depois eu volto, qualquer hora, sabe que dia. Indomável dentro do meu sentimento, porque quantas vezes eu não andando pelo meu bairro, eu não via minha mãe na janela 3, 4, 5 horas da manhã, e aquilo me comovia? Não me comovia, sabe por quê? Porque eu era indomável, entendeu? Enquanto eu aqui prego, eu vejo um monte de cabeça balançando, do tipo, sei muito bem o que é isso, sei muito bem o que é ser indomável, ou o que é viver com alguém indomável. Vocês concordam agora, pela palavra, que ser indomável é pior do que ter força para quebrar grilhões? Porque ter força para quebrar grilhões é quando alguém tenta te prender através de um amor, através de um carinho, ou até de força. Quantas vezes minha mãe não disse, olha, eu não te dou mais nada. Eu falei, tudo bem, eu roubo. Olha, nunca mais você vai ter nada. Tudo bem, eu fico para a rua. Filho, toma aqui uma moto. Filho, a mãe vai te dar, filho, essa moto para você ver se você melhora. Eu pegava a moto e ia para a desgraça com aquilo que ela tinha me dado. Não tinha como me domar. Indomável, Israel. Se fechasse a janela, saía pela porta. Se fechasse a porta, saía pela janela. Se fechasse os dois, dava um jeito. Irmão, eu tive um amigo que teve a coragem de descer por uma árvore com uma televisão. Eu olhei aquilo e falei, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Totalmente indomável. Eu estava hoje falando com um rapaz, estou convidando ele para vir aqui na igreja. Aliás, ele vai ser uma grande ferramenta se continuar no Evangelho para o nosso trabalho na Fundação Casa. É um rapaz que vive na cadeira de rodas hoje por conta do crime. Eu tenho conversado muito com ele, hoje eu passei quase tarde conversando com ele. E ele falou isso, pastor, eu era indomável, pastor. Não tinha nada que pudesse me parar. Sabe, isso não é só coisa de homem não, irmão. Isso é coisa de mulher também. Nós temos visto jovens, mulheres indomáveis, que não tem quem possa parar, não tem quem possa, não tem. Então, o indomável é um sintoma mais desgraçado do que ter força. Vamos falar um pouco mais sobre os sintomas desse homem possesso. Vamos lá. Andava sempre, volta uma só para me falar que tem escrito andava. Ah, não tem? Na minha Bíblia tem. Passa aí. E sempre, de dia, está ali o andava. E sempre, de dia e de noite, andava pelos sepulcros. Agora olha que desgraça. Ele não parava de andar, de dia e de noite. Só que ele não andava de Bragança a Minas Gerais, de Bragança ao Rio de Janeiro. Não, ele andava o dia inteiro aonde? Dentro do cemitério, dentro do sepulcro. Você imagina que escravidão, uma pessoa ter os seus dias, as suas noites, os seus dias, as suas noites, os seus dias, as suas noites, todas elas, sem exceção, no mesmo lugar, na mesma situação.
E eu estava escrevendo essa mensagem, aqui sentado no púlpito, nesse canto aqui. E eu me lembrei como os meus dias de possessão foram iguais. Eu que tive o desprazer de ser dominado por essa possessão e ser levado às drogas. Porque as drogas é um mundo igual. Todo mundo que já passou por isso sabe do que eu estou falando. Quando acorda, depois de anos, acorda e vê que só fez uma coisa ao longo de todos aqueles anos. Só uma. Droga, 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 droga e mais droga. Assim é também com a pessoa que dá o seu coração para que essa possessão encaminhe para a prostituição. A pessoa vive. Outro dia nós estávamos assistindo um documentário aí, a pastora, de um homem em São Paulo. Ele estava só com a sombra, não quis mostrar a cara dele, que ele disse: eu saio todos os dias pela cidade de São Paulo, pelo centro de São Paulo, eu saio todos os dias, e todos os dias eu arrumo uma mulher diferente para me deitar. E o dia que eu não arrumo essa mulher, eu vou até a madrugada, eu varo à noite, eu até conseguir, eu tenho que me deitar todo dia com uma mulher diferente. Você imagina quando esse homem acordar, quando de alguma forma ele encontrar com Deus que pode libertar ele vai acordar, e o que ele fez? Ele passou os últimos 10 anos andando dentro do mesmo sepulcro. Assim são as pessoas que permitem o diabo colocar a avareza na sua cabeça, no seu coração, e ela pega e diz assim: trabalho, 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 e sente orgulho por isso. Ele perde a criação do filho, ele perde a criação da filha, ele perde a família, ele perde a esposa, irmãos, olha, sem julgamento, tá? Eu estou pregando a palavra de Deus, sem julgamento. Eu olho às vezes para as academias da nossa cidade, e eu vejo um cenário assim: o marido trabalhando que nem um cachorro, dono de alguma coisa, empresário, dono de não sei o que lá, a mulher com uma Porsche Cayenne, vestida de roupa de academia o dia inteiro. Ela vai para a academia de manhã, volta, leva o filho na escola, volta para a academia, volta e vai para o cabeleireiro, e volta, e vai e volta, mostrando o corpo dela para todo mundo aí na cidade. É assim que elas vivem. E o cara está trabalho porque eu sou honesto, porque eu tenho trabalho, porque eu sou não sei quem, porque eu construí, porque eu trabalho, o filho está na escola, está no McDonald's de sexta-feira, fumando maconha com as menininhas e querendo arrumar alguém para sair. O filho está assim, e ele está: não, porque eu trabalho, não, porque eu sou trabalho, e a possessão pôs trabalho na cabeça dele, que ele trabalha o dia inteiro, todo dia, o dia e noite, viagem, não sei o que. Ele vai perder a mulher, ele vai perder os filhos, ele vai perder todo mundo. Quando ele acordar, ele vai olhar para trás e vai dizer: o que eu fiz na vida? Trabalhei. Até teve alguém que postou uma coisa bem legal que disse, foi alguma coisa assim, vou me lembrar, disse, o rico é tão... não vou falar besteira. Eu sei que diz que ele tem muito, mas na verdade ele é pobre. É pobre porque ele só trabalhou, ele não fez nada. Ele não levou o filho dele para jogar bola, ele não foi rolar na grama do lago com o filho dele, ele não fez nada disso. O filho cresceu, aí o pior é que depois que o filho cresce, ele fica querendo que o filho respeite. Quem é ele? Um amigo que pagou tudo, ele não é pai. Então, quando essa possessão faz isso, faz um pai ser assim, quando ele acorda, ele percebe que ele passou anos ali dentro só daquela mortandade. Esse é o sintoma desse rapaz. Pior, ele andava de dia e de noite gritando. Irmão, você já teve a oportunidade de ver alguém possesso que grita pela rua? Você já viu? Aqui não tem muito, né? Graças a Deus. Mas se você andar pela Praça da Sé, você vai ver aquelas pessoas que estão andando com um carrinho cheio de coisas. Alguém já viu isso? Cheio de coisas, e ela vai gritando: sai daqui, eu não quero saber. Dá dó de ver aquilo, ao mesmo tempo não podemos fazer nada.
por diversas vezes evangelizando no centro, a gente parava do lado, em nome de Jesus, sai, mas a gente percebe que já é um comprometimento tão grande, que não bastava só alguém orar, precisava alguém pegar, levar para algum lugar, fazer de fato um trabalho com aquela pessoa. Mas você imagina um cara gritando, quem que ficava do lado dele? Aqueles que tentavam prender ele, tentavam prender, mas não aguentavam, porque o cara grita. Você já ficou do lado de alguém gritando 24 horas sem parar? Não, né? Você não consegue, nem eu. E ainda assim feria-se com pedras. Então agora mostra que ele se autodestruía, ele se autoferia com pedra. Você percebe que os sintomas desse cara fala exatamente o tamanho do comprometimento que ele tem com esse mundo, o tamanho do comprometimento dele com o diabo. Ele entregou tudo, irmãozinho. Ele entregou tudo, talvez por um prazer, porque é assim que esse desgraçado trabalha com a gente. É assim que ele tenta, é assim que ele nos tenta, ele tenta nos colocar prazer. Não é assim? E até uma música que a gente costumava cantar muito na comunidade, que falava: no início é paixão, depois vira ilusão, lá se vai uma vida, a aventura é em vão, se cair na prisão, juventude perdida. É assim. Você concorda comigo que esse cara talvez tenha se comprometido gradativamente? Você concorda comigo que esse cara deve ter sido convidado para uma noite de orgia? Esse cara deve ter sido convidado para uma noite de bebedeira? Esse cara deve ter sido convidado para, sei lá, para um assalto, para ganhar um troco? Esse cara deve ter sido convidado para trabalhar numa boca? Esse cara deve ter sido convidado, mas o convite dele é sempre por causa de um prazer. O convite dele nunca é: você vai se arrebentar, um dia você vai se ver destruído. Não foi assim comigo. Não foi assim com tantos outros. Eu estava conversando com esse rapaz hoje da cadeira de roda. Ele disse: pastor, quantas vezes a minha mãe disse para mim: filho, Jesus te ama, mas eu não conseguia, sabe, ver. E a única coisa que eu conseguia ver era o prazer que o crime podia me trazer. Hoje, depois de anos na cadeira de rodas, a única coisa que eu queria ter poder era para voltar atrás, porque eu me comprometi, sabe? O diabo nunca se compromete com as pessoas de uma vez por todas. Não, ele nunca se compromete. Ele nunca vem e diz: ó, vou te arrebentar, vou acabar com a tua vida, vou te colocar onde você nunca imaginou. Eu fui missionário de presídio, irmão, e eu ainda me considero, por muito tempo está longe, mas ainda me considero, porque eu ainda estou na metade do tempo que eu fui. E eu sei o que é isso. Você fala para um cara, você conversa com uma pessoa presa, ele fez cagada, ele roubou, ele fez, mas quando ele cai em si, que ele olha aquilo ali, ele fala: meu Deus. Você pode ter certeza que muito mais do que 50% daqueles homens que estão ali, se eles pudessem dizer não no passado, eles diriam. Mas foram sendo possuídos ao longo do tempo. Não é assim, irmão José? Não foi essa a tua história? Dá uma glória a Deus pela vida do irmão José, irmãos. José do Egito está aqui com a gente. Foi assim, não foi? Não foi, Cris? Ele chegou na comunidade, eu me lembro daquele dia, José. Meu Deus, que dia lindo foi aquele. Me lembro do boy amassando arroz, feijão, a Pri. Ninguém conseguiu comer, não foi, Pri? Nós não conseguimos comer, por causa desse irmão que está aqui sentado, que agora come pizza com a gente, que ele tentou colocar o garfo na boca e não conseguiu. Depois nós colocamos arroz e feijão e demos na caneca para ver se ele conseguia tomar, e ele também teve dificuldade. Mas quando ele conseguiu conversar, ele disse: meu, eu nem sei por que eu estou assim. Né, José? Foi indo. Essa história é a sua. No mesmo lugar. Ele está dizendo que era a mesma história: dormia e acordava no mesmo lugar, comia as mesmas comidas, estava ali toda hora, mas foi se comprometendo. O diabo, ele é tão desgraçado, irmãos. Metade da mensagem dessa noite é para falar o quanto ele é desgraçado,
o quanto você tem que estar alerta antes de você se comprometer com Ele. Você tem que estar alerta, sabe por quê? Porque Ele nunca vai se comprometer com a gente de uma vez por todas, Ele não vai. Ele vai sempre começar a propor coisinhas, Ele vai começar a propor que você faça pequenas coisas, Ele vai começar a propor que você abandona um culto por semana, você já vai em 3, irmão, você deveria ir em 7 por semana. Eu estou com isso entalado por aqui, com pessoas dizendo, pastor, eu já estou vindo de sexta e domingo, aí de quarta, nós deveríamos vir em 7. Eu sinto tanto orgulho de pessoas que têm carinho pela casa de Deus e que vêm para adorar a Deus, para trabalhar, para pregar o evangelho para outras pessoas, porque está difícil, irmão. As pessoas o culto deveria ser todos os dias, deveria ter culto todo dia, a igreja deveria vir todo dia, mas não, a gente tem dificuldade para isso, e é assim que começa, larga, vai cometer um errinho, ele faz cometer um erro, agora é Santa Ceia, isso é Santa Ceia, eu não vou, irmão, lê a Bíblia, examine-se pois o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Ele não diz examine-se, se encontrar pecado não coma, porque é lógico que todo ser humano que se examinar vai encontrar pecado, e quem é que vai poder comer o pão da ceia? Fala aí. Nem nenhum pastor que um dia disse que a ceia tinha que ser nem ele poderia comer, que ele esconde o pecado dele, porque se ele falar, é lógico, todo mundo debanda, mas se Deus colocasse a vida dele aqui, teria um pecado, e ele certamente não poderia tomar a ceia. O Senhor não disse que não pode tomar a ceia, o Senhor disse que você tem que se examinar. Quando você se examina, você percebe que você está doente, logo você vai até o médico e pede para o médico te dar uma ajuda, porque só o médico pode te medicar, você não pode fazer isso sozinho. Então coma do pão e beba do cálice. Sabe, o diabo ele entra na vida da pessoa, ele vai tomando, e de repente, bum, vê. Foi o que aquele rapaz disse para mim hoje, eu já estava com essa mensagem escrita, ele falou, pastor, eu entrei em cana num assalto, e paralítico, me davam banho de água no pátio, fazia necessidade nas calças. Alguns de vocês podem dizer, bem feito, foi assaltar. Bom, isso aí não é coisa minha. Mas de repente ele se viu condenado a 22 anos de cadeia. Opa, agora, sabe por quê? Porque tinha um monte de boletim de ocorrência que precisava ter um dono, e o pau começou a comer. E cada pau que ele levava, assinava 4, 5 boletins que nem tinha sido ele que tinha feito. É assim. Sabe, ele te compromete, ele vai te minando, chega uma hora que ele dá o bote. E sabe como que é o bote? Passa aí, mano. Passa mais. Mais um. É assim. O bote é esse. E rogava-lhe muito que não os enviasse para fora da região. Vocês perceberam o quanto comprometido estava aquele homem com eles? Morando onde eles queriam, vivendo do jeito que eles queriam, comendo o que eles queriam, gritando o que eles queriam, fazendo o que eles queriam. E agora, quando o calo deles aperta, porque Jesus vai expulsar eles, olha com o que eles estão preocupados. Com a região. Eles não falam assim, Senhor, não nos mande embora desse nosso amigo, não nos mande embora desse nosso que seja cavalo, não nos mande embora desse cara, porque nós já estamos tantos anos com ele está fazendo a nossa vontade há tantos anos, deixa a gente pelo menos com ele. Não, o interesse deles era a região, eles nem sequer eles falam o nome desse cara. Sabe o que eu vi? Pelo Espírito Santo, eu vi aquilo que todos nós precisamos ver. O diabo tem uma estratégia, a estratégia dele é destruir. Ele não chama ninguém pelo nome, ele não conhece ninguém pelo nome, e ele não faz questão de ninguém. O comprometimento dele é com a estratégia.
é com a região, Gui. É com o país. Vocês estão me entendendo? Eles destroem a vida de um cara, eles destroem a vida de uma pessoa, mas o comprometimento dele não é com você. O comprometimento dele é com a estratégia macro dele, é com a estratégia geral. Tanto que quando o calo deles aperta, agora vão ser expulsos, eles dizem: não nos mande para fora da região. Quer dizer, o cara que eu arrebentei até agora é ninguém. E é assim mesmo que vocês têm que ouvir. Para o diabo, nós somos ninguém. Eu ouvi essa mensagem de Deus falando comigo, eu falei: isso é a maior verdade que Deus poderia me revelar, a maior, Guilherme. Porque quando a gente se vê nessa vida desgraçada, quando a gente se vê sozinho, a gente olha para o lado e fala: cadê? Quem que está do meu lado? Cadê? Ninguém. Não é assim? Não é assim? Cadê? Bom, grita para todo mundo que você conhece, fala para todo mundo que você conhece, ou ouça você, que todas as vezes que você se comprometer com o diabo, com o pecado, parece que vai ter prazer, mas um dia você vai perceber que você é só mais uma ferramenta, só mais um número, que você não é ninguém, que ele não tem apreço nenhum por você, que ele não tem vontade nenhuma de te fazer bem, e quando ele precisar abrir mão de você para continuar na região, ele te larga arrebentado, desgraçadamente arrebentado. Esse texto também me mostra uma coisa. Esse texto me mostra que o Senhor Deus, tem um propósito com Jesus. Jesus veio para encontrar esses gadarenos, do qual eu tenho certeza que fiz parte. O Senhor Jesus veio para encontrar as pessoas que estavam sendo surradas, que estavam sendo arrebentadas, sabe? Que estavam sendo destruídas em suas consciências, em seu coração e até na sua carne. Quando Jesus encontra com essas pessoas, acontece uma coisa maravilhosa. Esses que não dão valor e nem conhecem os nossos valores, nem sabem chamar nós pelo nome, eles são expulsos. E a gente tem uma dificuldade depois disso. Cria uma barreira no nosso coração dizendo: chega, eu não vou mais dar a minha vida para ninguém, eu nunca mais vou fazer nada para ninguém, eu vou fazer para mim, eu vou olhar para mim, eu vou fazer para mim, é isso. É por isso que tem um monte de pessoas rejeitando a igreja, porque acham que vão chegar na igreja e vão ser dominadas de novo, mas não é isso. Vai vir à tona agora uma coisa que talvez alguns de vocês vão gostar, mas veio de sopetão, tá? Não foi eu que juntei isso, não. Eu estava procurando um texto para expressar o quanto Deus nos ama e o quanto Deus é diferente desse desgraçado. O quanto estar com Deus é diferente do que estar com o diabo nesse mundo. O quanto Deus estar subjugado, estar à disposição do poder de Deus é diferente de estar à disposição do poder diabólico, que ele arrebenta com a nossa vida e nos larga no meio do caminho. Põe para mim, Mari, por favor, Apocalipse de número 2, verso de número 17. Enquanto a Mari põe, você carrega com você uma experiência dessa, de talvez não possesso, mas influenciado. Falei: agora eu vou fazer mesmo, eu não estou nem aí. Que seja ter ficado bêbado. Você já ficou bêbado alguma vez? Irmão, tem hora que você fica ali pedindo:
passa, por favor, passa. Tudo vomitado, mijado. Né? Aí alguém te pega na rua, volta para casa. Pior que no outro dia, essa possessão é tão desgraçada. O irmão nos visita pela primeira vez hoje. O irmão traz. Essa possessão é tão desgraçada que no outro dia ele vai para os amigos dizendo: mano, ontem bebemos pra caramba. Veio mijado, vomitado. Vomitou 3 vezes durante a noite. Ele conta aquilo como vantagem. Bebemos, nossa, ontem, nossa. Dá vontade de dar um tapa no pé da orelha. Pena que um tapa não vai mudar, eu já tomei vários. Não vai mudar. É só Deus para pôr vergonha por isso. Só Deus pode pôr vergonha por isso. Só Deus pode entrar no coração do ser humano e falar: cara, você sente orgulho dessa porcaria? Você sente orgulho de ser esse lixo? É isso. Passar a madrugada inteira bebendo, fumando. Você sente orgulho disso? De ser esse nojo que você é, disso que você, só Deus pode fazer, porque do contrário, do contrário, pode vomitar quantas vezes, pode fazer xixi em quantas calças, pode fazer necessidade nas calças, pode fazer o que for, no outro dia ele vai: nossa, que ontem estourei. Que ridículo. Mas só Deus pode colocar isso. Eu sinto vergonha, irmão. Gastava todo o meu dinheiro, o dinheiro da minha mãe, o dinheiro de todo mundo. Contava vantagem no outro dia. Pegou o que era dos outros com uma arma na mão. Falou: nossa, pegamos. Vantagem. Bom, estar nas mãos do diabo é estar desgraçado. Mas estar nas mãos de Deus não. Aleluias. Nas mãos de Deus não, igreja. Nas mãos de Deus é muito diferente do que está nas mãos do diabo. E tem tanta gente na mão do diabo, irmão. Tem tanta gente sofrendo. Igreja, você tem ouvido a palavra de Deus? Fala pelo menos um pouquinho. Dá pelo menos um pouquinho de água para quem tem sede nessa vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei do maná escondido, e lhe darei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Aleluia. Olha, talvez você não consiga entender, mas eu fiquei tão feliz porque quando Deus me deu essa mensagem há anos atrás, eu ainda não tinha Olive Tree. E a Olive Tree, que é um aplicativo que a gente usa, que dá o grego e o hebraico original, falou exatamente aquilo que há anos atrás Deus tinha colocado nesse coração pecador. Eu quero te fazer entender como Deus trata você e eu. Quero que o teu coração esteja aberto, porque nos antigos juízos, nos antigos tribunais, acontecia uma coisa: o juiz, quando ele ia dar a sentença de um réu, quando alguém ia ser condenado ou absolvido, quando o réu ia ser julgado, quando o juiz ia dar a sentença, lá na antiguidade, conta a história que ele carregava para a tribuna, ele carregava para o local dele 2 pedras, uma preta e uma branca. Quando aquele juiz iria condenar aquele homem, ele apresentava, aleluia, uma pedra preta. Ele mostrava a pedra preta, então aquela pedra significava que aquele homem tinha sido condenado, ao pedido de condenação que os acusadores, que a promotoria havia feito. E diferente da pedra preta, quando o juiz levantava a pedra branca, aleluia,
queria dizer que aquele réu estava sendo absolvido de todas as acusações que lhe tinham sido feitas. Agora eu abro em Apocalipse capítulo 3 e vejo o Senhor Jesus revelando a João uma palavra: eu lhe darei uma pedra branca. Você sabe o que quer dizer isso? Quer dizer que ele não é como o diabo que te condena e tem um projeto. Ele não tem um projeto macro. Deus não tem um projeto macro. Ele não olha para nós como números. Deus não olha para a gente como mais uma ferramenta, apesar de tanta gente ter orgulho de ser ferramenta, mas não saber o que é ser filho. É isso que acontece com os músicos do Brasil. Eles são ferramentas, mas muitos deles estão longe de ser filhos, porque filho não vende aquilo que ganha do pai. Ou será que vende? Não, não vende. É isso que acontece com tantas pessoas que querem ser ferramentas, estão acostumados a ser ferramentas. Deus não quer você como ferramenta. Aliás, eu diria que se você só é uma ferramenta nas mãos de Deus, é o momento de você parar. Deus não tem desejo de te usar como ferramenta. Deus não tem desejo de usufruir dos teus dons. Aliás, foi Ele que te deu. Deus não tem desejo de usar aquilo que você tem, e nem quer aquilo que você tem no bolso. Deus não tem desejo de usar a sua estrutura familiar. Deus não tem o desejo de nada disso. Deus tem o desejo de você. Está me entendendo? Deus trata com o ser humano particularmente. Por isso Ele disse: vocês serão para mim um particular tesouro. Deus não tem um projeto macro e vê nós como um grupo. Não, Ele sabe exatamente quem nós somos, um a um. Ele sabe exatamente o que nós sentimos, um a um. Ele sabe exatamente o que nós precisamos, um a um. Ele sabe exatamente quais são os nossos nomes. Aliás, Isaías disse que o que ele mandou Isaías escrever e falar foi: eu te chamei pelo teu nome, e ainda antes que fosse ainda antes que tivesse forma, ainda quando era substância informe, eu te amei, eu te chamei pelo teu nome, eu sou o teu Deus. Deus não trata com pessoas como se fossem ferramentas. Deus não usa pessoas. Deus ama pessoas. Deus não usa pessoas. Eu acho que isso até é um termo estranho que a igreja, olha, Deus está te usando. Não, não, Deus não está nos usando. Deus não precisa usar ser humano. Deus não tem prazer em usar ser humano. Deus tem prazer em amar ser humano. Ele não nos vê como ferramentas. Ele nos vê como filhos. Aleluia. E a partir de então, a gente consegue perceber como Ele vai nos tratar. Ele não vai nos condenar à solidão no sepulcro. Ele não vai nos condenar à solidão nos coçando com caco de telha. Não, isso é coisa do diabo. Não. Espera aí, pastor, e Jó? Deus não condenou Jó. Aliás, a sentença de Jó foi muito melhor do que a que antes ele havia. Foi ele mesmo que saiu de toda a história dizendo: ah, Senhor, bem sei eu que agora eu sei que tudo pode, Senhor, e que nenhum dos teus intentos podem ser frustrados. Com o ouvir dos meus ouvidos eu ouvia, mas agora os meus olhos podem te ver. Ele saiu do trabalho daquele momento muito melhor do que quando ele entrou, mas ele perdeu 10 filhos, não importa. Mas ele perdeu tudo, perdeu 10 filhos, o Senhor recolheu, mas saiu vendo a Deus, e era esse o projeto de Deus com ele. Projeto pessoal com Jó era fazer Jó ver aquilo que já sentia de uma forma muito especial. Deus não tem prazer em usar pessoas. Deus não tem prazer em transformar as pessoas em cavalo, como o diabo faz, porque é assim que eles são chamados lá. Vai no terreiro dos demônios para ver como é que eles são chamados, de cavalo. Aqui você não é chamado de cavalo, não. Aqui você é chamado de filho. Filhinho meu,
Jesus morreu no Calvário por amor às nossas vidas, e nos conhece um a um, e nos ama um a um. E tem mais uma coisa, diz ele na Bíblia Sagrada, que no tempo do julgamento, ao invés de estender a pedra preta para mim e para você, há de estender a pedra branca, como significado de que nos absolveu. Sabe por quê? Porque alguém que nos amou com amor eterno nos atraiu a herança, a porção da nossa herança. Ele foi para o Calvário, ele morreu no Calvário, para que Deus pudesse levantar a pedra branca um dia. Ele morreu no Calvário. Irmão, você não precisa ter os mesmos critérios que você tem com o diabo, porque talvez você já tenha percebido que o diabo te usa e te joga arrebentado para a rua. Você não precisa ter os mesmos critérios com Deus. Quando você se lançar nas mãos de Deus, Ele vai te cuidar, Ele vai te amar, Ele vai te levar pelos caminhos dEle, Ele vai estar com você. E você pode ter certeza que quando o calo apertar, o eis que estarei convosco até o findar dos séculos vai ser verdade. Você já carrega com você esse negócio? Você carrega com você um episódio, agora já não mais na mão do diabo, na mão de Deus, que deu tudo errado e que você olhou e não viu mais ninguém. Você carrega com você uma situação como essa? Se você carrega, eu te pergunto, quando você fechou os teus olhos e diz, eu não tenho ninguém, você tal como eu não ouviu uma voz dentro da tua alma dizer, mas eu estou aqui. Mas eu estou aqui. Foi assim comigo quando peguei a malária. Eu olhava, via um monte de amigo, um monte de irmão indo lá, mas chegou uma hora que eu falei, eu não tenho mais ninguém. Se o Senhor não fizer nada, alguma coisa por mim. Foi assim também, porque todo mundo pensa que quem está nas drogas, quem está no crime quer ser criminoso. Nenhum criminoso quer ser criminoso, salve a exceção de 0,0001 que o caráter já foi deturpado lá desde criança. O resto, quantas vezes eu entrei dentro da minha casa e falava, Deus, por favor, me tira dessa vida, Deus, eu não quero ser isso, Deus, me ajuda, eu não tenho mais ninguém. Todas as vezes que com Deus, sentir que você não tem mais ninguém, fica sabendo de uma coisa, Ele está com você, Ele nunca vai te abandonar. Jesus não morreu no Calvário para abandonar pessoas. Você pode ficar firme, pode ir até onde tiver que ir, pode tuchar o pé, pode sofrer o que tiver que sofrer, vai 5, vai 10 anos, vai 20 anos, saia daqui 20 anos de mão dada com o seu Senhor, triunfando no reino. Não importa quanto tempo vai durar, não importa quanto tempo vai passar, não importa quanto tempo esse sofrimento, essa dificuldade ou essa alegria, se você está com Deus, Ele vai estar com você. Ele não tem um projeto macro, Ele não tem um projeto que faz de você só uma ferramenta e de repente um dia Ele abre mão de você. Não, o projeto de Deus é você, o projeto de Deus sou eu. E Ele só vai nos dar uma pedra branca de absolvição, exatamente porque Ele nos conhece. Porque se Ele não nos conhecesse, Ele jamais seria responsável de nos absolver e mandar para dentro do reino dEle pessoas que não valem nada. Não, Ele nos conhece. Ele conhece o processo da igreja, e é por isso que Ele está dizendo à igreja, ó, quem tem ouvidos, ouça. Ouça uma coisa, igreja, eu conheço vocês. Eu sou pai de vocês. Agora tem uma coisa que eu preciso falar que vai ser glorioso. Presta atenção. O diabo lá pegou o gadareno e disse, não nos tire fora do país. Nem sequer falou o nome do cara, que é assim que ele faz, não é? Morre um menino no crime, alguém fala o nome no final do ano? Morreu no crime esse ano o Roberto não sei o que lá, é assim que fala? Não, fala o quê? Morreu esse ano 255 jovens no crime. Vira número. Vira número. Procura a história da igreja a partir dos mártires. Lê o livro dos mártires. Você vai ver. Lê Atos dos Apóstolos, você vai ver o Senhor. E Felipe morreu a fio da espada. É pelo nome. Mesmo que for para a morte. Mas você nunca vai virar número na presença de Deus.
Ele vai sempre te chamar pelo teu nome. E ainda que as tuas dificuldades queiram fazer você acreditar que agora você virou só mais um número, esquece. Deus nunca vai te chamar membro 355. Até por isso que aqui nós nem carteirinha de membro não tem. Quem quer congrega aí, fica à vontade. Esse negócio de carteirinha é uma palhaçada. Dá carteirinha, vai embora, reconta, triconta, contar, vai. Deixa para o diabo contar lá. Deus não conta. E quando um tentou contar, sabe, irmão, no começo do ministério, eu tinha problema com quantidade, que eu falava, quando que vai ter um monte de gente congregando na igreja? Aí quando eu tinha 20, 30, eu falava, quantas será que tem a contar? E eu lembrava de quando Moisés contou, aí a casa caiu, né? Que o Senhor disse, está contando por quê, Moisés? Você pensa que são eles que vão fazer alguma coisa? Hã? Aí eu lembrei de Geazi também entrando para dentro da casa de Eliseu, dizendo, Eliseu, você não tem noção, cara. Meu, nós estamos cercados, meu, estamos ferrados, velho. Tem muita gente aí para fora. É um exército que não dá para contar um cavalo, velho. Tem muita gente. Eliseu olhou para o céu e disse, meu Senhor, mostra para esse moço que ele não está vendo nada. Mostra para ele quantos são os que estão em nosso favor, sabe? No Senhor não tem número, meus irmãos. No Senhor ninguém vira número. Eu continuo sendo Carlos Eduardo, aliás, o Duda, porque eu acho que Deus me conhece como Duda. Só que tem uma coisa: além de Deus nos conhecer pelo número, diferente daquilo que o diabo fez com o gadareno, além de Deus nos conhecer pelo nome, diferente do que o diabo fez com o gadareno, além de Deus saber quem nós somos e nunca nos abandonar, olha que coisa linda fala esse texto. Quando Ele for dar essa pedra branca para te absolver, isso tem algum valor para você? Tem algum valor para você ser absolvido no grande dia? Alguém precisa ser absolvido? Eu também. Aliás, posso afirmar aos irmãos que tudo que eu gostaria que isso acontecesse hoje, que eu pudesse ver a pedra branca. Sabe o que diz a Bíblia? Diz a Bíblia que Ele vai escrever nessa pedra um novo nome. Aleluia. Sabe o que quer dizer? Quer dizer que além de Ele cuidar da gente ao longo de nossa vida toda e nos chamar pelo nome e não ter vergonha da gente, correr com a gente, estar conosco e viver com a gente, vai chegar um dia que Ele vai escrever nessa pedra branca um outro nome. E quando Ele nos absolver dos nossos pecados na eternidade, no reino, quando nós formos perdoados pelo poder que há no sangue de Jesus, quando Ele levantar a pedra branca, vai estar escrito um novo nome. E eu fiquei perguntando, como será que vai ser isso? Pode ser que seja, olha, essa aqui, Duda, é para você. Vai estar um novo nome lá. E eu vou olhar aquele novo nome e olha o que diz. Ninguém conhece esse novo nome. Só aquele que vai nos receber. Irmão, Deus tem compromisso com o nosso nome. Deus tem compromisso com a gente. Deus nos ama em uma profundidade tão violenta que Ele vai pegar Miriam, Ele vai pegar o Deise, Ele vai pegar o Juliano, Ele vai sacar o Duda da história. Quando a gente entrar absolvido, diz que vai ter um novo nome que só Ele conhece. Eu quero que vocês vejam, em nome de Jesus, qual é o tamanho do comprometimento de Deus com a gente. É muito grande, irmão. Ele já tem um novo nome, Ele já está com a pedra branca, e a qualquer momento nós teremos o privilégio de conhecer que nome Ele dará para a gente. Talvez seja para ninguém lá dentro dizer, ô Duda, e alguém dizer, ixi, esse aí foi, viu? Esse aí fez cada coisa, essa aí está aqui dentro? Talvez, não sei, é só uma conjectura. Mas de uma coisa eu tenho certeza: Ele não é como o diabo.
Ele é muito mais. Irmão, não dá para se comparar. Por que tem tanta gente comparando Deus com o diabo? Por que tem tanta gente achando que Deus trata o ser humano como o diabo? Não. O que Deus quer é te amar eternamente, até o dia, até quando você estiver com Ele na eternidade. Ele te conhece pelo nome, Ele te absolve pelo nome, Ele te perdoa te chamando pelo nome. Você não é um grupo, você é a igreja de Jesus Cristo. Cada um de vocês, cada um de nós, Ele vive dentro de cada um de nós. Ele habita dentro de cada um de nós. Um dia, Ele vai levantar essa pedra branca. E nós teremos o privilégio de sermos absolvidos com um novo nome. Feche os seus olhos por um instante. Aleluia. Você consegue glorificar a Deus assim com os seus olhos fechados? Você consegue perceber o tamanho da paternidade, o quanto Ele te ama, o quanto Ele nos ama? Você consegue perceber que um dia Ele estenderá por Jesus Cristo a tua absolvição? Por amor de Deus, abre tua boca por um instante e diga glória ao teu nome, Jesus. Glória ao teu nome, Jesus. Eu aguardo a absolvição. Eu aguardo ser renomeado. Eu aguardo um novo nome. Eu aguardo, porque este mundo já não me interessa mais. Eu já sofri nele, eu sei quais são as consequências dele. Eu sei o que é ser usado. Eu sei o que é me ver sozinho. Eu sei o que é ser usada. Eu não quero mais ser usado. Eu quero ser amado. Eu quero falar do teu amor. O amor que me resgatou com tão grande amor. Oh Senhor Deus, só o Senhor pode nos mostrar esse tão grande amor. Você ouviu o programa A Luz da Palavra com o pastor Duda. Este é um oferecimento da Igreja SOS Jesus em Bragança Paulista. Avenida Santa Isabel, número 580, bairro Vila Aparecida, em Bragança Paulista.